Fala galera, meu nome é Alberto, esse é o canal Caiu na Química e hoje eu vou postar aqui uma aula que eu dei sobre a importância dos fatores estruturais na atividade dos fármacos, tá? Nessa aula eu dei como alguns exemplos, alguns fármacos importantes aí como o ácido acetilsalicílico, também mostrei algumas moléculas endógenas como a dopamina, a adrenalina e como que a estrutura desses fármacos com a interação dele com as proteínas aí do nosso organismo são importantes, como esses mecanismos são importantes. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal aí, me ajude a ter mais inscritos para produzir mais vídeos. Um abraço e bora para essa aula aí! Galera, vamos lá. Hoje a gente vai falar então sobre fatores estruturais na atividade dos fármacos, tá? É muito importante, tão importante, e completa um pouco aquela parte também que a gente viu de interações entre as biomoléculas, na verdade são biomacromoléculas, né? Entre as proteínas e os fármacos. A gente até comentou sistema chave-fechadura, quais são os tipos de interação que existe e tudo mais. Hoje a gente vai falar da questão estrutural do fármaco em si, tudo bem? Então, bora lá começar. Qualquer dúvida, lembrando, pode escrever aí. Se eu estiver correndo, se tiver alguma parte que você não entendeu, a gente tenta explicar. E aí, quando a gente fala aí, ó... Nossa, o chocolatinho tá bom. Quando a gente fala aí de compreensão estrutural de um fármaco, a gente tem, deixa eu grifar aqui. Na verdade, vou deixar um apontadorzinho assim, ó. Desde da compreensão elementar básica do fármaco. Qual é a compreensão básica do fármaco? Quais são os grupos funcionais? Coisa fácil de você olhar. Tem que acabar de comer. Coisas fáceis. Quais são os grupos funcionais? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Peso molecular, né? Isso são coisas simples. Você olha a molécula ali, você consegue somar o número dos átomos, a massa atômica. Ponto de fusão, você coloca ele lá no ponto de fusão e faz e vê o resultado, né? Grupos funcionais, você olha. Quando a gente começa a passar aí para a parte de configuração, de isomeria geométrica, que a gente começa a ver a molécula desenhada em 2D ali, né? Não em 2D, já começando quase em 3D aí, mas principalmente fatores bidimensionais, cis-trans, essas configurações assim, a gente já aumenta um pouco o nível de dificuldade. E quando a gente vai observar a conformação aí, ó, farmacofórica, como que o fármaco ele está quando ele vai interagir com a biomolécula, né? Quando ele vai interagir lá com o seu receptor, como que está o fármaco? Qual é a configuração dele tridimensional? Qual parte dele vai interagir com qual parte? Aí a gente já passa para um nível de dificuldade aí maior, e é o que a gente vai ver um pouquinho hoje aí. Por quê? Porque grupos funcionais a gente vê muito na química orgânica. O que o fármaco tem de grupo funcional, o que não tem. Essa questão cis-trans também. Agora, hoje a gente vai ver mais como que os fármacos interagem lá e a importância disso, porque nem sempre quando a gente tem um mesmo fármaco parecido, a gente vai falar disso na aula. Nem sempre quando a gente tem um mesmo fármaco, não o mesmo, né? Uma molécula parecida, essa molécula ela vai ter a mesma interação. Ela vai ter a mesma aplicação ali, justamente por essa interação tridimensional aí, tá? Então, a gente dificulta, claro, gente, isso é normal, né? Se você vai do peso molar para ver como que a molécula está interagindo com uma proteína dentro do seu organismo, você tem um nível de dificuldade maior aí. E para a gente começar a falar disso daí, a molécula clássica zona aí, o ácido acetil salicílico, que a gente sintetizou já no laboratório lá no primeiro bimestre, a gente fez. Essa molécula é uma molécula simples, tem uma fórmula molecular aí, ó, C9H8O4, uma fórmula molecular pequena, relativamente pequena, peso molecular 180 unidades de massa atômica, né, ou você pode falar 180 gramas por mol, se você quiser. Isso daqui que a gente está falando já é um nível elementar, fácil da gente entender. A gente pode fazer o quê?
a gente pode fazer essa chamada dissecação molecular. Vamos dar o zoomzinho lá. Entrar a Jéssica aí. A gente pode fazer essa dissecação. Quando a gente faz essa dissecação, a gente vê que a molécula do ácido acetilsalicílico ela é formada por 3 grupos aí, ó. Ela é formada por um grupo ácido, né? Por um grupo éster aqui, esse que a gente vai chamar de B, e pelo anel aromático C lá. Se a gente vê todas essas 3 partes aí, ó, o grupo ácidozinho aqui na molécula, o éster aqui embaixo e o anel aromático ali na molécula. Então, ela é formada por essas 3 partes. Agora, vamos ver quais interações a gente tem aí, né? Aqui, ó, ele chamou de ortoacetila, né? Por causa do oxigênio. E esse grupo aqui é uma acetila, quando você tem um CH3 ligado aqui, um C-O, uma cetona final aqui, né? Você tem uma acetila e tem um anel aromático. No entanto, que o que a gente fez lá no laboratório, lembra disso? A gente fez, quando foi fazer o ácido acetilsalicílico, a gente fez uma acetilação. Lembra de uma acetilação que a gente fez? E aí, olha lá, 2 substituintes, né? São orto-orientados porque eles estão na posição orto aqui do anel. Isso daí eu acho que vocês já viram na química orgânica, né? Se tiver um ligante aqui, vamos considerar aqui a acetila, ó. A acetila, essa posição e essa posição é a posição orto. Essas 2 outras aqui, ó, que dá um caminho de diferença, um carbono de diferença, meta, e essa última aqui seria a posição para, né? Então, a gente tem aqui um anel orto substituído, porque os 2 estão da mesma maneira ali. O primeiro substituinte, que é o ácido aqui, ó, ele possui um caráter aceptor e doador de hidrogênio, de ligações de hidrogênio. Quem é o aceptor de ligação de hidrogênio lá? Vocês querem que dê zoom assim, tá de boa de ver, mas eu vou dar o zoomzinho. O aceptor aqui, ó, oxigênio, lembra? O oxigênio tem 2 pares de elétrons, né? Então, ele é um aceptor de ligação de hidrogênio. Ele aceita um hidrogênio vir aqui e fazer uma ligação com ele. E ele também é um doador, ó. Ele tem um hidrogênio ali e esse hidrogênio ele pode fazer ligações com outros átomos. Lembra lá que, principalmente quando a gente fala de ligação de hidrogênio, a gente está falando aqui, ó, de o hidrogênio ligado a quem? Flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Hoje em dia isso daí já caiu por terra. Existem ligações de hidrogênio aí com cloro, com átomos ligados a outras, hidrogênio ligado a outros átomos, mas isso daqui é o bem clássicozão mesmo, que é o FON lá, tá? Então tem o doador aceptor. O segundo é apenas, olha lá, aceptor. Por que esse daqui é apenas aceptor? Já fica meio óbvio aqui, né? Porque a acetila é apenas aceptora. Porque aqui a gente tem um CH3. CH3 não é bom de ligação de hidrogênio. Então ele não tem essa doação. Esse daqui doa muito, né? Doa muito, porque segue a regra aí do hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio e nitrogênio. Já aqui na acetila a gente não tem mais ele, então ele é apenas aceptor de hidrogênio, tá? E capacidade de reagir aí com biorreceptor. Aí o C aqui, a gente vai ver quais são os tipos de ligação que ele faz, mas ele vai fazer mais ligações do tipo hidrofóbica, porque ele é bem, o anel aromático aí, ele tem um caráter bastante apolar. Vou deixar escrito aqui, não está escrito, mas vamos escrever, tá? Então essa molécula, o ácido acetilsalicílico, ele tem a capacidade muito grande de interagir com a proteína lá, né? Principalmente a gente vai ver, a gente já viu, já comentou até disso, que o ácido acetilsalicílico interage lá naquela enzima chamada COX, né? Que impede o ácido araquidônico de formar substâncias inflamatórias, mas a gente vê aqui que ele interage lá como? Muito através de ligações de hidrogênio, justamente por essas partes que ele tem aí. Então, aqui a gente já começa a ver um lado, né? Um lado aqui um pouco mais intermediário, né? Já estamos falando até um pouco superior aí, porque a gente já está falando não da conformação, né? Mas a gente já está vendo quais são os tipos de interação que ele vai ter com o receptor aí. Só para lembrar, a ligação de hidrogênio aí, né? São inúmeros tipos de fármacos que têm ligação de hidrogênio, né? Vão ser ligações ali, a gente vê principalmente
grupos aceptores de hidrogênio. Olha aí, ó. Oxigênio são aceptores, grupos doadores, ó. Nitrogênio, lembra sempre do flúor, oxigênio, nitrogênio, né? Então, o hidrogênio ligado ao nitrogênio lá, ó. Aqui, esse exemplo aqui é do... Deixa eu ver que molécula que tá aqui. Esse antiviral aqui, né? Saquinavir, interagindo aí com a proteína dele lá, que são vários aminoácidos, mas é uma interação que ela é uma interação mais ou menos fraca, mas ela é numerosa. Não é tão fraca quanto a interação hidrofóbica, mas lembra também que a interação hidrofóbica, ela ganha por números, né? Ela tem uma interação, ela tem muitas interações, e aí, apesar dela ser fraca, ela é importante, e também é legal a gente destacar aqui, ó, que existem algumas interações que são intermediadas por moléculas de água aí, ó. Tem um aminoácido lá da proteína da receptora, ela vai fazer uma ligação de hidrogênio com o oxigênio da água, e o outro hidrogênio que pertence ao fármaco vai fazer ali também aquela ligação, mas a gente não está falando aqui do saquinavir, é só para dar um exemplo de ligações de hidrogênio aí. Quando a gente fala do ácido acetil salicílico, olha agora aqui, esse slide aqui é bom, é bem legal da gente ver. Olha quantas conformações a gente consegue ter com o ácido acetil salicílico só mudando o formato da molécula, mudando como assim, ó, do A para o B aqui, a gente só deu uma giradinha aqui nessa ligação, né? Ó, o hidrogênio estava para cima, agora ele está para baixo. Nessa outra aqui, daqui para cá, a gente girou isso daqui, né, do B para o C, ó. Tava o oxigênio aqui, ele veio para cá, e o CH3 ele foi para o lado ali, onde estava mais ou menos o oxigênio. Então, a gente pode ter essas giradinhas, essas mudancinhas aí. Primeiro, por que a gente pode ter isso, né? Porque isso daqui são ligações sigma. Ligações sigmas, elas têm um giro, uma energia aí para girar muito baixa, então elas têm essa capacidade de fazer esse giro da molécula aí. Aqui, ó, do D para o E também, girou aqui, né? E aí você fica lá com o oxigênio virado agora para cá. Então, existem inúmeras conformações. E lembra disso, gente, quando você está falando de interações de fármacos com seus receptores, isso daqui é importante. Parece, é tudo a mesma molécula? É tudo a mesma molécula. Na química orgânica, quando a gente vai estudar, ou quando vocês estudam com a Anelisa, vocês estão falando, a gente está falando da mesma molécula, a gente fica só tentando falar assim para vocês, é a mesma molécula, tem o mesmo nome. Agora, quando você está vendo a interação dela com a proteína, com o receptor, isso daqui tem que ser levado em consideração. E aí, quando a gente vê essas configurações aí, existe uma configuração aí, né, em que há o quê? Possibilidade, deixa eu grifar aqui, possibilidade aí de formação de ligações de hidrogênio intramoleculares. Ligações de hidrogênio intramolecular. Qual a ligação de hidrogênio intramolecular? Olha aqui, ó, desse hidrogênio do grupo ácido, hidrogênio do grupo ácido, interagindo com quem? Interagindo ali, ó, com o meu oxigênio da minha acetila. Então, existe essa conformação em que vai haver, na verdade, se a gente olhar, é essa daqui, ó. Ó. Existe uma ligação de hidrogênio aqui que vai favorecer aí, né, essa estrutura desse medicamento aqui, essa estrutura desse fármaco. Ele vai ficar um pouco mais travado aí, tá? Ele vai ficar um pouco mais travado nessa posição, dentre todas essas posições que a gente observa aí, que ele pode chegar, ele vai ficar um pouco travado. Aqui tem o desenho da molécula tridimensionalmente, né, que a gente faz usando aqueles programinhas lá que a gente até usou no semestre passado, e que mostra muito bem que alinha, sim, né, o hidrogênio aqui com o oxigênio ali na molécula. Aqui só está mostrando a interação π dos orbitais P aí, do anel aromático, que dá uma instabilidade aí dos anéis aromáticos. Eu publiquei até essa semana um vídeo sobre aromaticidade lá no meu canal, se vocês quiserem dar uma olhada. É bem legal, explica por que o anel aromático tem aí essa estabilidade dele lá, tá? Como a gente falou, essa ligação intramolecular aí, ó, ela reduz, né, a liberdade conformacional, ele vai tender a querer ficar mais assim, porque ele está tendo uma interação entre os átomos, nesse caso aí, né, e cria um novo anel fictício de 6 membros. Olha aqui, gente, se a gente olhar, ó, um anelzinho de 6 membros aqui também, né,
Anel de 6 membros, por que às vezes as pessoas falam, o anel de 6 membros e tal foi criado? Porque quando você tem um anel de 6, e é por isso que esses anéis, eles são os mais observados aí na natureza, você tem um ângulo de ligação que é muito confortável para o carbono. Lembra que as ligações, elas têm ângulos aí, né? E um ângulo confortável aí, eu acho que é próximo de 120 graus, se eu não me engano, acho que são 120 graus aí, vai fazer com que a molécula fique com essa conformação de 6 membros e fique estável, porque quando você fecha mais, começa a gerar uma instabilidade, se você abrir demais, a molécula também vai ter uma instabilidade lá, tá? E aí, como consequência dessa interação aí, ó, a acidez do grupo ácido carboxílico, né? Qual é o grupo ácido carboxílico? É esse grupinho aqui. Ela vai ser potencializado, ou seja, o seu composto, ele se torna mais ácido. Você tem um composto mais ácido, você tem um composto que tem um favorecimento aí em doar este hidrogênio. Por incrível que pareça, isso é alguma coisa na minha cabeça, assim, eu não sei se às vezes eu posso estar não vendo aí um óbvio, mas quando fala que esse hidrogênio faz essa interação, para mim ele ficaria mais preso, mas essa configuração favorece a esse hidrogênio sair. Favorece esse hidrogênio sair, na verdade, quando a gente fala isso, a gente fala que o pKa, deixa eu colocar aqui de amarelo de novo, eu estou mudando a cor. A gente fala aqui, ó, que o pKa, né, quando favorece a acidez do grupamento, fica potencializado, é que ele vai ter um pKa menor, né? Se ele tem um pKa menor, ele fica mais ácido, e a gente vai ver aí uma vantagem disso daí. Dos 3 regioisômeros aí para o acetato do ácido hidrobenzoico. Então, se você tiver esse daqui, se você tiver o se você tiver ele aqui com o COOH aqui, ou o outro, vou colocar de outra cor, com o COOH aqui, né? Na verdade, está falando já até sendo o caráter mais ácido do acetato, Eles já perderam até o hidrogênio. Vamos deixar a borrachinha aqui, ó. Apaga esse hidrogênio, só o hidrogênio e esse hidrogênio. E esse aqui também apagaria, né? Esse hidrogênio aqui. Esse daqui seria o que ficaria mais ácido de todos. Ele libera mais facilmente. Eu acho que tem até um acetato ali, mas não tem não. Então, ó, ele ter essa posição aqui, lembra que eu voltei, né? Orto já fica lindo nessa questão de tornar ele mais ácido, de deixar esse composto mais ácido. Uma outra propriedade aí é o quê? Que quando ele forma isso daqui, quando ele forma essa interação intramolecular aí, ele tende a aumentar o quê? Ele tende a aumentar o seu coeficiente de partição, né? Então você tem um aumento do coeficiente de partição. Lembra, gente, o que era coeficiente de partição? Coeficiente de partição é quando você pega uma substância, esse desenho ele é bem autoexplicativo, você tem uma substância numa fase aquosa e você coloca uma fase aí apolar, lembra que o A com B eles não se misturam porque a água vai ser polar e o B vai ser apolar, e aí o coeficiente de partição é quanto da concentração dessa substância que está sendo representada por essa bolinha foi ali para o lado do B, né? Quanto maior o coeficiente de partição, maior a capacidade do composto de migrar pelas fases apolares. E isso é bom porque quando você toma este medicamento aqui na forma oral, ele vai ter que atravessar ali barreiras apolares para chegar ao plasma ali, né? Para chegar ao seu organismo, ele tem que ser absorvido. E se ele tem um maior coeficiente de partição, ele atravessa essas barreiras aí apolares, né? Normalmente formadas pelas bicamadas fosfolipídicas de células e tudo mais, de maneira mais fácil. Então, 2 pontos legais, ele fica mais ácido e ele tem aí uma maior facilidade de atravessar essas barreiras apolares por causa dessa interação essa que, só olhando a molécula, a gente principalmente não repara. Agora, reparou nisso, isso levou a propriedades que tornaram esse medicamento mais eficiente ainda. Muito massa, né? Bem legal aí. Olha aí, no plasma, atravessou tudo. Ele vai ser absorvido
e ele tem um pKa aqui, ó, de 3,5. No plasma, o pH é de 7,4. Gente, a gente já falou disso várias vezes e é muito importante quando a gente trata isso. Se o pKa é menor, pKa, né? pKa é menor do que o pH, então ele vai fazer o papel de ácido. E ele está fazendo, ó. No entanto que fala aí que ele está 99% ionizado, ó. 99% dele vai estar na forma do íon acetato. Qual é o íon acetato? O acetato é o ácido que perdeu seu hidrogênio e vai formar o íon acetato aqui. E por que é bom isso? Ele perdeu esse hidrogênio, ele vai formar esse íon acetato aqui no plasma, e aí quando a gente for ver a interação aqui, ó, do ácido acetil salicílico com a biomolécula, né? Lembra que esse receptor está até escrito bem no cantinho aqui, ó, do slide, está escrito aqui, ó, vai ser, né, o COX, ou as chamadas prostaglandinas, né? Quando ele entra lá nesse sítio hidrofóbico, agora nós vamos ter diferentes tipos de interação. Uma das interações é essa daqui, ó, uma interação iônica. Por quê? Porque agora ele está na forma de íon, ele está na forma de acetato. A gente vai ter ligações de hidrogênio, ó, lembra que esse oxigênio aqui ele é um aceptor de ligações de hidrogênio, tem ligações de hidrogênio até intermediadas aí pela molécula de água com os aminoácidos da sua proteína. A gente vai ter aqui interações hidrofóbicas, vai ter ligação de hidrogênio também. Então, ó, já se destaca aqui o tanto de ligações de hidrogênio, o número de sítios de ligações de hidrogênio que o ácido acetil salicílico tem com a biomolécula, né? A gente tem interações hidrofóbicas com essas partes aí, né? Esses hidrocarbonetos CH3 e com benzeno aí que vai ter interações hidrofóbicas. Então, se a gente pensar aí, a gente já começa a ter, até imaginar quais são os tipos de aminoácido que a gente vai encontrar nos receptores. A gente vai falar daqui a pouco disso daí, tá? Essa frase aqui é muito legal e é importante para vocês aí, ó. Então, os fármacos, eles podem apresentar distintas propriedades moleculares, inclusive entre substâncias de elevada similaridade estrutural no nível elementar. Foi o que a gente falou, né? Eu falei no começo da aula aí agora que os fármacos, às vezes, eles podem ter uma similaridade estrutural muito grande, mas apresentar propriedades distintas. Por quê? Porque é muito específico a interação que eles vão ter. A gente nunca imagina que o ácido acetil salicílico, olha quantos pontos a gente pensou no pKa dele se tornar mais ácido, pensou no coeficiente de partição dele, só de ter a posição orto. Às vezes muda para a posição para, fica uma molécula bastante parecida, né? Se essa ligação fosse feita aqui, mas não vai ter aí a mesma especificidade, não vai se encaixar aí nessa fechadura. Lembrando que o modelo chave fechadura é um modelo mais ultrapassado, a gente também já falou sobre isso. Mas, como é muito específico essa interação aí da biomolécula, da proteína com o seu fármaco, você tem que ter aí uma especificidade muito grande, e essa questão aí você pode ver moléculas parecidas com distintas propriedades, tá? Aí aqui também é legal de ler, ó, ademais, os arranjos conformacionais identificados como mais favoráveis energeticamente para um determinado fármaco, aromático ou não, cíclico ou acíclico, determinado experimentalmente por métodos físico-químicos ou em sílico. Em sílico é quando fala aí no computador, quando faz só cálculo computacional, nem sempre correspondem àqueles predominantes na biofase. Às vezes o fármaco ele pode mudar a sua conformação. Você estudou uma conformação lá, né, por método físico-químico, viu que a molécula, o cristal da molécula apresenta uma geometria XYZ, né, ou o cálculo gera uma substância que tem uma maior estabilidade ali com uma conformação específica. Quando ela vai interagir, quando esse fármaco vai interagir no organismo com o receptor, ele vai ter outra conformação, né? Então, essa interação aí, ó, a energia global da interação com o sítio receptor pode induzir a modificações conformacionais específicas. É isso que a gente falou, né? Às vezes essas interações aqui podem levar aí a molécula
a ter conformações bastante específicas para interagir ali, e por isso, vou voltar lá no primeiro slide, né? Por isso que o nível de dificuldade de se compreender, né, a base da interação entre um fármaco e o receptor é extremamente difícil mesmo, tá? As pessoas estudam, tentam, simulam, mas na hora do vamos ver ali, é um quebra-cabeça difícil de ser resolvido. Tudo bem? Vou colocar assim fica mais fácil. A gente está aqui. Então, vamos lá. Voltando aqui, né? Quando a gente observa essa interação aí, quais os tipos de interação entre os grupos A, B e C? A gente já falou aí, né? Vão ter interações iônicas, vão ter ligações de hidrogênio e a gente vai ter interações hidrofóbicas. Se a gente fosse aí, né, fazer igual eu estou pedindo aí, hierarquizar, quem seria a mais importante? A mais importante e a mais energética seria a interação iônica. Logo depois da interação iônica, a gente teria as ligações de hidrogênio, que teriam uma energia razoável aí, e por último, as interações hidrofóbicas. Tá? Que são as menos energéticas, são as mais numerosas, mas são as menos energéticas lá. Agora, olha aí, a gente já começa a conseguir ver, né, como que seriam os aminoácidos dessa enzima COX, como são os aminoácidos dessa enzima. Então, primeiro ponto, eles têm que ser carregados positivamente. Por que eles têm que ser carregados positivamente? Ora, a gente tem um ânion aqui, ó. Esse ânion vai interagir com alguns aminoácidos e esses aminoácidos eles têm que ser carregados positivamente para ter esse tipo de interação. Uma interação iônica entre um aminoácido e a enzima é uma interação muito forte. Até é debatido, né? Depois de um tempo as pessoas acreditavam que a enzima COX lá, quando o ácido acetilsalicílico interagia, era uma interação irreversível, mas depois aí os cientistas descobriram que havia um equilíbrio lá e que essa reação ela se tornava reversível, mas era um pouco mais demorada, mas é justamente por essa interação iônica aí. Tem que ter aminoácidos, vou colocar de outra cor aí, ó, com doadores de hidrogênio à interação. Aonde que a gente está vendo, ó? Aqui tem esse daqui que é através da água, mas esses aminoácidos aqui, eles têm que ter, né, uma doação de hidrogênio aí para a água doar lá. Aqui tem outro aqui, ó, tem que ter doação de hidrogênio, então tem que ser aminoácidos que tenham hidrogênio para ser doado, e também tem que ter aqueles aminoácidos que são os aminoácidos hidrofóbicos, né? Os aminoácidos hidrofóbicos vão ser os que vão interagir aí com essa parte hidrofóbica. Então, essa parte aqui, a gente já viu, que é essa parte da molécula aqui, da proteína, onde está interagindo o fármaco lá, são partes de regiões de aminoácidos hidrofóbicos, né? Aqui a gente vai ter alguns aminoácidos iônicos nessa parte aqui. Vai ter na proteína lá uma parte com aminoácidos que são bons de doar ligações de hidrogênio, fazer ligações de hidrogênio, que são aqueles POM lá. Então, ó, só da gente ver a interação aqui, a gente já começa a ver mais ou menos como que ficaria o biorreceptor, o sítio biorreceptor aí dessa molécula, aonde que o fármaco está interagindo lá, tá? Aqui tem a estrutura, né, dos aminoácidos, vale lembrar que eles são quirais, ali igual está sendo falado, com exceção da glicina. O que é quiral, gente? Porque os aminoácidos, vamos dar o zoomzinho aqui, PEI, os aminoácidos, ele tem este carbono aqui, normalmente quiral, ele tem 4 ligantes diferentes. No caso da glicina não tem, porque a gente tem o hidrogênio, nitrogênio, um ácido, né, um ácido carboxílico, e um outro hidrogênio que não está sendo mostrado aqui. Então, você tem 2 hidrogênios, então ele não é um carbono quiral. Os outros, olha lá, ó, a alanina, por exemplo, a gente tem aqui, ó, um hidrogênio, um CH3, uma amina e um ácido carboxílico, né? A valina, mesma coisa, tem um isopropano não, eu acho que é isopropano mesmo, não lembro, né? Um hidrogênio, uma amina e um ácido, né? E aí tem todos os aminoácidos, cada um vai ter a sua característica específica, e aí torna importante quando fala-se da interação do fármaco
com a proteína, você ter uma ideia do que esses aminoácidos têm, qual a importância dos papéis dele, porque alguns aminoácidos vão fazer umas interações mais favoráveis, alguns são ionizáveis, outros não são. Então, os aminoácidos possuem pKa, e é legal conhecer a estrutura dos aminoácidos para saber esse tipo de interação que vai acontecer aí. Tudo bem? Outro exemplo aí, né? Vamos ver mais um exemplo dessa questão de conformação. A gente viu ali que o ácido acetil salicílico ele tem uma conformação bastante específica que leva ele até aquele caráter. Aqui já é diferente, né? Aqui a gente tem esses derivados sulfonilamídicos. Eu vou ter que ficar treinando falar isso daí, né? Sulfonilamídicos. Dois derivados aí que eles variam apenas numa posição. Qual é a posição que eles estão variando aí? Eles estão variando nessa posição aqui, né? Esse daqui, se a gente considerar o ligante carbonila, a gente tem esse, que a gente vai chamar ele aqui, né? De 7,2, que é orto. E esse daqui, que é o 7,3, ele está aqui, ó, orto, meta, para. Então, a gente tem um orto e um para. A gente vai ver que parece que eles são muito diferentes, né? Quando você vê a interação deles, você fica induzido a falar assim, não, eles não vão ter a mesma interação no sítio receptor, mas é o caso contrário, né? Que o sítio receptor, ele vai aceitar essas duas conformações e a gente vai entender por que aí, falando desse daí, tá? Então, eles são regioisômeros, ou seja, eles mudam apenas a região aí, um é orto e um é para, né? O restante da molécula e os átomos que estão presentes aí são iguais, possuem o mesmo peso molecular, é lógico, porque são os mesmos átomos, e apresentam constantes de afinidade semelhantes pelo sítio receptor, 30 nanomols e 26 nanomols. Essa constante de afinidade é o seguinte, quanto menor a constante de afinidade, maior é a afinidade dele pelo receptor, então eles apresentam uma constante bastante próxima aí, né, 30 e 26. Então a gente já vê aqui, ó, né, e é determinado in vitro, a gente vê que, apesar dessa diferença, eles têm uma mesma afinidade pelo receptor, eles vão interagir ali com o receptor da mesma maneira, tá? Então, eles têm vários grupos aí, a gente está fazendo o que aqui, gente? Aqui a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez ali, ó. A mesma coisa que a gente fez lá em cima. Vou colocar lá em cima, lá. Aqui, ó, a gente está fazendo essa dissecação. Com a S, a gente fez lá, viu que ele tem um ácido, uma acetila e um anel aromático. Agora, com esse grupo aí, né, a gente vai fazer a mesma coisa. Olha aí, ele vai ter o quê? Um grupo sulfonilamina, que é esse grupo aqui, sulfonil, que é o enxofre ligado aos oxigênios, e a amina, né? Com propriedades doadoras e aceptoras de hidrogênio. Gente, doadora de hidrogênio, olha o hidrogênio doador aqui, ó. O hidrogênio que pode ser doado, né? Tanto aqui quanto aqui. A aceptora, ó, o oxigênio ali com parzinhos de elétrons, né? Vai ter lá a carbonila cetônica B, que é essa carbonila aqui, né? Que é de uma cetona mesmo, tá no meio de uma cadeia. O átomo de oxigênio do éter cíclico, ó, o éter cíclico com o átomo de oxigênio, que é o C aqui, tá? E vai ter um nitrogênio terminal aqui do anel espiropiperidínico, né? O nitrogênio terminal do anel espiropiperidínico, porque tem uma piridina aqui, piperidina, né? Piridina, se fosse aromático, tem uma piperidina aqui, e esse nitrogênio terminal. Todos esses pontos farmacofóricos com propriedades aceptoras. Então, ó, é aceptor porque tem um parzinho de hidrogênio, aceptor porque tem o par de hidrogênio também aqui, e aceptor. Então, tirando aqui, que tem propriedades doadoras e aceptoras, a gente tem esses três grupos, B, C e D, aceptores de hidrogênio, aceptores de ligação de hidrogênio lá, né? Olha como que essa molécula fica no sítio receptor, né? Então, como eu falei, a gente tem os grupos B, C e D ali com propriedades bastante semelhantes, né? Eles participam de forma distinta no encaixe. Olha como que está diferente aí a forma deles. Lembra que aqui, ó,
tá... Aqui, na verdade, o autor ele deu uma forçada aqui, porque ele colocou para baixo, né? Ele colocou aqui a molécula do jeito que estava desenhada ali. Mas, ó, a sulfonilamida, em ambos os casos, vai interagir com o sítio receptor de hidrogênio do biorreceptor. Olha ela interagindo aqui, ó, com o sítio receptor. Esse daqui é o enxofre com os oxigênios, o nitrogênio. Você tem o hidrogênio aqui, ó, interagindo com o sítio receptor de ligação de hidrogênio lá. Ambos vão interagir. Então, esse daqui, por isso que eu estou falando que ele está forçando um pouco. Ele também estaria interagindo lá. Ele também estaria na posição invertida. O que acontece, gente? Quando a gente coloca esse daqui, é como se você girasse a molécula. Gira ela em 180 ali. Esse grupo aqui, essa parte aqui, ela ia para cima, né? E essa parte aqui ficaria invertida, então esse éter cíclico aqui, agora ele vai ficar aqui onde está mais ou menos o B, e o B aqui, né, que é essa cetona, né, ela vai descer ali, ficar ali embaixo. O éter cíclico, nesse caso, ele equivale à carbonila cetônica. Então, essa interação que há aqui, né, lembra, aqui só está sendo mostrado uma parte das interações. As interações, elas estão acontecendo com todo o receptor. Esse éter aqui, nessa posição aqui, ele vai ficar nessa posição aqui em cima, ele vai interagir mais ou menos com os mesmos sítios receptores aí dessa biomolécula e vai ter aí, então, os mesmos pontos aí, vai interagir, vai ter a mesma ação farmacofórica. Por isso que a gente vê uma similaridade dele aí de interagir com o sítio molecular aí, com o sítio receptor. Apesar da diferença, que é o contrário, né? A gente vê aí no ácido acetilsalicílico que o que melhor interagir era o orto ali, os outros não interagiriam. Agora aqui a gente vê que fala assim, você olhando aqui, fala assim, não interage, não tem nada a ver, mas girando a molécula, os mesmos aminoácidos vão estar voltados para grupos receptores de ligação de hidrogênio, então essa interação também pode acontecer. Então isso leva a gente a pensar o quê? Que fazer essa dissecação molecular, que é ver os grupos, junto com a complementaridade, ver aonde que tem aminoácido que faz ligação de hidrogênio, aonde que tem aminoácido que faz interação hidrofóbica, aonde que tem aminoácido que vai fazer ligação iônica, no caso do ácido acetilsalicílico. São ferramentas leis para a construção de modelos de receptores a partir da estrutura do ligante, natural ou não, do composto protótipo descoberto ou mesmo de um fármaco conhecido. Então, você tem que fazer, se você for desenhar o seu ligante, você tem que fazer essa dissecação e você tem que também tentar entender essa complementaridade aí para ver se equivale ou se não equivale. Tá vendo que é muito difícil, é complexo mesmo aqui. Essa aula é mais para vocês terem uma luz de entender como que vai interagir, o quão importante é essa questão aí das moléculas estarem ali, da posição dos átomos, é muito sutil, né? A posição dos átomos interagindo uma com a outra ali, tá bom? Tudo bem? Sim, professor. Beleza, então, vamos embora. Tô só a matraca. Gente, olha aí. Agora vamos ver fatores conformacionais de alguns neurotransmissores, principalmente os catecólicos aí, né? As catecolaminas, na verdade a gente tem a serotonina aqui que não vai ser uma catecolamina, mas os outros são, porque eles são um grupo catecol, que é esse anel aromático com duas hidroxilas, e uma amina ali. Catecolaminas, principais catecolaminas que você vê aí, ó, dopamina, noradrenalina e adrenalina, principais endógenas, né, que o seu corpo produz aí, que te faz ficar felizão, né? Então, fatores estereoquímicos, incluindo os geométricos conformacionais, são determinantes para atividades de fármacos psicotrópicos. A gente vai ver aí que fatores geométricos conformacionais, essas moléculas aqui, apesar de elas parecerem bastante simples, elas têm uma complexidade aí de se pensar muito gigantesca, tá bom? Então, eles apresentam características estruturais comuns entre si, né? A natureza da catecolamina ou heteroaril etilenoamina, que é esse daqui já, a questão da serotonina. Então, elas são moléculas bastante semelhantes,
A gente vai falar primeiro da etilamina aqui, né? Da dopamina, quer dizer, da etilamina. Da dopamina, e depois a gente vai colocar o exemplozinho aí da noradrenalina e vai também falar da serotonina, qual é a importância dessas estruturas. A gente olha aqui, ó, dopamina, né? A dopamina, a única diferença dela para noradrenalina é só essa hidroxila secundária aqui, né? Só esse álcool secundário nesse cadeio da etilamina aqui. Etilamina porque é met e et com amina, né? Mas essa hidroxila já dá uma diferença brutal lá no seu resultado, tá? Então, como a gente falou, a dopamina é um clássico neurotransmissor das catecolaminas, distingue-se da noradrenalina e da adrenalina pela ausência da hidroxila na cadeia lateral da etilamina aí. Tudo bem? Então, ela não tem, ela é a que é a mais purinha aí, a questão que não tem nada ali. Agora, olha lá, quando a gente vê essa molécula, isso daqui a gente vai ter que lembrar um pouquinho do semestre passado, que a gente fez lá até uns estudos falando de conformações sim antes, mas se for o caso eu explico para vocês de novo. Quando se vê os modelos moleculares aí da dopamina, né, que é essa molécula, essa unidade catecólica, que é o anel aromático com as duas hidroxilas, né, ela vai apresentar ligações de hidrogênio intramoleculares. Vai apresentar ligações de hidrogênio intramoleculares. Olha lá, esse hidrogênio aqui com o oxigênio ali do para, né? O oxigênio do orto. Então, vamos colocar como se fosse assim, ó, considerando a etilamina, a gente tem uma hidroxila na posição orto e a gente tem uma hidroxila na posição para, né? Há uma interação, uma ligação de hidrogênio entre o oxigênio para com o hidrogênio do orto. Tudo bem? Aqui também, né? Mas aqui está sendo um pouco... Eu acredito que às vezes o autor tenha dado uma erradinha, mas a gente vai acreditar que está certo, mas vale também o que está escrito no texto, tudo bem? Então, olha lá. Essas ligações são capazes de diferenciar as hidroxilas meta e para da unidade catecólica dos diferentes conformeiros. Quais conformeiros são esses? Aqueles que a gente aprendeu de ângulo de torção. Deixa eu só lembrar vocês aqui, ó. Só lembrando. Como que a gente está vendo a molécula? Vou ter que deixar sem o zoom aqui. Não, dá para dar o zoom sim. Pega a etilenamina. Vamos pegar esses dois carbonos, ó, este carbono e este carbono. E é como se eles estivessem aqui, né? Eles estão aqui, ó. Você vai ver eles nessa direção. Você vai ver eles na direção da ligação. Por isso que fica essa bola. Essa bola que está sendo mostrada aqui, ó, é para mostrar que esse carbono está na frente e o outro está lá atrás. É uma maneira de você representar isso daí sem fazer a ligação direta aqui. Vai ficar parecendo que tinha 5 ligações. Tá? Então, você está vendo assim, ó, este carbono aqui tem um hidrogênio, 2 hidrogênios que não estão sendo mostrados e o NH. Olha ele aqui, ó, um hidrogênio, 2 hidrogênios e o NH. Aí você vai na direção que você está vendo ela daqui, ó. Aí vai lá para baixo, ó. Tá vendo que tem os 2 hidrogênios e o catecol vindo, esse anel catecol, ó, para baixo, ó. Então, tem os 2 hidrogênios lá atrás, tá vendo que ele está no carbono de trás? Por isso que a bolinha funciona, ó, no carbono de trás, e o catecol lá para baixo. Lá para baixo. Então, você tá com eles na posição, a gente diz aí, ó, um ligante está aqui em cima e o outro está aqui embaixo. Quando você tem um em cima e um embaixo, ó, um ligante principal em cima, o NH2, e o outro para baixo, que é o catecol. Você tem eles na posição antiperiplanar. Tá? Então, eles estão ambos na posição antiperiplanar. A gente vai ver que tem outros ali que tem a questão... alguns vão ser anticlínicos, outros vão ser sinclínicos, o que é chamado Gauss, né? Mas aqui eles estão antiperiplanar, e aqui existe uma diferença aí, ó. Quando você gira essa ligação aqui, né? E passa, ó, só girou. Tá vendo? Girou a ligação, esse oxigênio que tá aqui, ó, ele vai passar pro lado de cá, o para vai continuar na mesma maneira aqui, ó. Desta maneira aqui, a posição meta é doadora de hidrogênio e a posição para é aceptora de hidrogênio. Tá?
Na outra posição, a posição meta, ela passa a ser receptora de hidrogênio, por isso que eu digo que eu acho que o autor errou, porque aqui tinha que ficar esse hidrogênio para lá, na verdade teria que ficar assim, ó. Teria que ficar, teria que ficar aqui, ó, o hidrogênio para lá, não ficaria esse hidrogênio aqui, e esse hidrogênio aqui ficaria aqui, ó, fazendo então a ligação de hidrogênio. Deixa eu fazer bonitinho, porque senão vai ficar parecendo com o que eu apaguei. Fazendo a ligação de hidrogênio aqui. Tudo bem? Mas imaginem que está assim. Ó, agora sim, o para é doador, não tem esse hidrogênio aqui. O para, ele é doador, está doando o hidrogênio, e o meta é receptor, está recebendo. Reparem, gente, como muda esse hidrogênio aqui, ó. Esse hidrogênio aqui, agora ele fica exposto ali. Ele fica para o lado da questão, né? Ele fica numa região diferente da onde ficaria esse hidrogênio aqui, e diferente da onde ele ficaria dessa maneira. Isso já faz com que exista aí, né, uma diferenciação nessas hidroxilas aí, nesses conformeiros. Então, a molécula em si não tem nenhum ligante ali para fazer nada, mas você vê a diferença desse OH estar aqui, ou desse OH você girar essa ligação aqui, né? E esse OH vir parar aqui, ó, e ficar aqui. Por que a gente vê a diferença? De novo, ressaltando, porque quando tá lá no biorreceptor, quando tá na proteína, essa interação, ela é sutil, é uma questão de tal, imagina, não, nem é sutil isso, né? A gente nem pode falar que é sutil. Uma hidroxila tá para a direita e no outra hidroxila tá o hidrogênio tá para o outro lado ali, né? Não é nem a hidroxila, é o hidrogênio, a disponibilidade do hidrogênio. Quem está disponível é o hidrogênio que está voltado para baixo, o outro que está disponível é o nitrogênio que está para o lado. E aí você não tendo os aminoácidos correspondentes, você não vai ter aí essa questão. Outro ponto aí também, ó. Aqui ele está mostrando as várias distâncias para as conformações. Então, a gente tem a posição aqui, ó, em que um ligante está nessa posição de 225 graus aqui, o outro está a 180, que é o sinclínico aqui, né? Aí tanto faz aqui, né? Para esse lado ou para cá, os dois vão ser sim, né? Um é mais e um é menos. A gente tem essa posição aqui, ó, que ele vai estar aqui a 45 graus, que é o anticlínico. E a gente tem o antiperiplanar, que foi o que a gente acabou de falar, que é um que está em cima e um que está embaixo ali. Ó, quando faz isso daí, a distância entre a amina e a hidroxila, ela varia muito, ó, 6,2 graus para 7 graus, angstroms para 7,8 angstroms. Ou seja, a molécula ela se torna maior, ela consegue ficar numa posição maior. A gente até fez no semestre passado um pouco disso, mas a gente fez com acetilcolina, não sei se vocês lembram, né? Que a gente simulou lá a acetilcolina em diferentes posições e viu quais eram as energias. Eu não sei, eu acho que a gente nem chegou a medir a distância das ligações, mas ela apresentava distâncias de ligações diferentes, sim, né? Então, mudando essas conformações aí, você também tem diferentes distâncias, o que vai também levar a interações diferentes entre as moléculas lá, né? Aí, igual eu falei, ó, essa diversidade conformacional tem consequências, deixa eu botar no laserzinho aqui que fica mais bonitinho, tem consequências diretas nas interações com os bioreceptores, claro, visto que os grupamentos funcionais indicados contribuem com interações energeticamente relevantes. Quais grupamentos, gente? As hidroxilas e essa amina terminal, né? Claro que vai interagir. Olha a amina aqui, a amina ainda está protonada aqui, está sendo mostrado protonada, então você poderia ter uma ligação iônica nesse caso, né? Com distâncias distintas entre si, que podem representar critério de reconhecimento molecular pelos diferentes subtipos de receptores desse neurotransmissor. Então, a gente vê que numa molécula extremamente simples, você tem distância de ligações diferentes, distância dos átomos em si diferentes. Só de você girar a molécula, você está encurtando ou alongando essa distância, o que já muda no receptor. E também a disponibilidade do hidrogênio meta ou a disponibilidade do hidrogênio orto, da hidroxila, da catequina, para essa proteína receptora. Então,
vários fatores, mais uma vez, a complexidade de se entender aí, né, como que esses fatores conformacionais interferem aí nos fármacos, tá bom? Falando da noradrenalina aí, a noradrenalina apresenta o mesmo comportamento conformacional, então a gente pode colocar ela daquela mesma maneira aqui, ó, né, que a gente colocou a dopamina, a noradrenalina, né, no que se refere aí ao arranjo da etilamina em relação ao sistema catecólico, é o que está sendo falado, porém ela possui uma cadeia lateral aqui, ó, essa cadeia lateral, que é essa hidroxila, que é a única coisa que diferencia ela aí, que vai interagir com os receptores de maneira protonada. Então, ela vai interagir com os receptores. Esse álcool secundário é um aceptor intramolecular, gente. Ele é um aceptor intramolecular. O que quer dizer isso? Ó, ele está nessa forma aqui, ó. Então, não é possível na biofase a amina terminal ser aceptora. Por que não é possível, né, ela ser aceptora aqui, ó? Principalmente por isso que eu coloquei esse Azinho aqui, ó, A. Porque se nós olharmos na biofase, quando ele interagir lá, esse ácido aqui, ele é um doador, ele é um aceptor, né? É um aceptor intramolecular. E ele vai estar nessa fase aqui, ó. A amina está doando a densidade ali para esse hidroxila aqui. Na verdade, eu estou achando que eu estou falando o contrário aqui do que eu estou mostrando. Vai ser um aceptor hidrogênio, aqui, ó, aceptor hidrogênio, e não é possível a amina ser aceptora, porque ela está sendo a doadora. Beleza, é isso mesmo. Ela está sendo a doadora, ela está nesse formato. Eu coloquei A aqui, mas é B, deixa eu até mudar. Para não... Oi, no de vocês não, eu não coloquei ainda, eu tinha colocado só para eu me situar quando eu falasse, não ficar perdido. Rapidinho, gente, porque se eu não arrumar isso agora, depois eu vou ficar perdido para arrumar. Cadê o bichinho, velho? Vai mudar magicamente a tensão. Opa! Então é o B. Por isso que ele não pode, ó. Se o álcool secundário é um aceptor, olha ele aceitando aqui, ó. Olha ele aceitando aqui, agora sim. Se ele é um aceptor intramolecular, o álcool ele vai receber intramolecularmente melhor. Então, essa amina aqui, ó, essa amina, né, ela não pode ser a aceptora, por quê? Porque ela já está sendo a doadora para o álcool. Fechou? Ai, graças a Deus, é até redondo como se fala. Ela está sendo doadora, então ela não vai poder ser receptora de hidrogênio. Repara que ela está até com um par positivo ali, tá? Então, isso daqui, ó, já mostra um pouco que muda a questão, né? Já mudou com relação à dopamina. Já tem essa parte intramolecular, essa hidroxila que já está interferindo. Aqui tá falando do pH que essa amina aqui, ela fica protonada lá, ó. Tá vendo que ela está protonada? Ela está protonada por causa do caráter básico da amina, tá? Não sei se eu escrevi isso aqui, mas as aminas possuindo em caráter básico, no pH aqui, ela vai estar protonada. É só você pensar um pouco nos aminoácidos. Os aminoácidos, eles ficam protonados no meio fisiológico lá, né? As aminas dos aminoácidos ficam protonadas e ficam com essa carga positiva. Então, esse hidrogênio é da amina protonada da maneira com que ela está lá, né, no meio fisiológico, tá bom? Aqui também um outro ponto de se mostrar que há duas conformações aí, né, para a noradrenalina. Aqui é o mesmo esquema, ó, se você girar, quando você gira aqui a posição, né, ela vai ter esse hidrogênio. Na verdade, aqui está só sendo mostrado que nessa posição aqui vai ser indiferente, né? Ela vai preferir, na verdade, essas posições ditas A, em que o para é o doador de hidrogênio e o meta é o receptor desse hidrogênio aqui. Mas repara que quem fica disponível é esse hidrogênio do meta, tá? Quando há o contrário, quem fica disponível é esse hidrogênio do para, e aí você tem uma mudança drástica, a mesma situação da dopamina, você tem uma mudança drástica ali, ó, do hidrogênio disponível para fazer ligações com os aminoácidos. Porém, o que acontece aqui?
o que ele fala é que essa variação aqui, ela favorece para os dois lados, ela é meio equivalente energeticamente. Deixa eu até dar só uma colada aqui, só para não ver se eu estou falando besteira, né? Evidencia o mesmo fenômeno de diferenciação das hidroxilas, igual a gente falou para a dopamina, considera-se a forma protonada B. Arranjos distintos. É isso que eu falei mesmo. Que elas vão ter aí essas posições A aqui, elas vão ter, parece imagem especular, mas elas têm aí esse hidrogênio disponível quando o para é doador aí de densidade. E um outro ponto é que na dopamina havia essa diferença aqui, ó. Na dopamina, você tinha, quando estava assim, o meta era doador e o para receptor, e desse jeito aqui, o meta passava a ser receptor e o para doador. A gente até apagou e escreveu aqui para ficar bonitinho, né? Para ficar desse jeito. Aqui, quando faz aqui, essas duas são mais ou menos isoenergéticas, então elas podem adquirir essas conformações aqui. Tudo bem? Mas vai ficar principalmente desse jeito, com esse hidrogênio ali para fora lá. Vai ser a preferível dela lá. Tudo bem? Espero não ter causado muita confusão, mas eu acho que deu. Oi? Fisiologicamente falando, qual é a diferença da noradrenalina para a adrenalina? Caraca, bicho, agora tu pegou, hein? Vamos lá, vamos dar um Google aqui, só para não ficar sem resposta. Humor, ansiedade, sono e alimentação. Porra. Ninguém sabe aí, não? Suas principais estão relacionadas com o aumento do influxo de noradrenalina. Age de forma antagônica à adrenalina. Apenas se a adrenalina atuar nos receptores beta-adrenérgicos. Caso a adrenalina atue nos receptores A, é igual. Ah, tá. Então é o seguinte, ó, deixa eu explicar só rapidinho. Porque a adrenalina, ela pode se interagir tanto nos receptores alfa. Deixa eu colocar aqui só a cara de vocês para eu ficar vendo vocês aqui. A adrenalina pode interagir tanto nos receptores alfa quanto nos receptores beta. Quando ela interage nos receptores alfa-adrenérgicos, ela vai causar vasoconstrição. Constrição, ela vai apertar os vasos lá. Quando ela interage nos receptores beta, ela vai causar vasodilatação. Tudo bem? A questão é assim, quando tem muita adrenalina no seu organismo, apesar dos receptores alfa serem menos numéricos, o seu corpo vai ter uma vasoconstrição, entendeu? Então ela interage tanto para vasodilatação quanto para vasoconstrição, mas se tiver muita adrenalina, é vasoconstrição que vai preferir. A noradrenalina, ela é antagônica à adrenalina, porque ela só interage na vasoconstrição. Ela é antagônica à adrenalina, porque a adrenalina, quando interage no beta, ela é vasodilatadora. Então, se ela é vasodilatadora, agora a noradrenalina ela está interagindo como vasoconstritora, porque ela só interage no alfa. Tá? Mas ela tem uma atividade similar aí. Se você colocar, ela vai ser. Não é antagônica que fala. Quando fala que é a mesma atitude, é como? Ela não vai ser antagônica à adrenalina se a adrenalina estiver agindo como uma vasoconstrição, com uma vasoconstritora. Mas, pelo que pareceu aqui, elas têm produção independente e uma é antagônica à outra quando a adrenalina está sendo uma vasodilatadora. Então é meio para que manter um equilíbrio, né? Eu acredito que sim, porque é o seguinte, porque tipo assim, deve ser. Aí faltou a minha parte farmacêutica, assim, para bater o martelo e falar assim, é isso, porque eu imagino que seja, tá? Qualquer coisa dá uma pesquisadinha aí, mas se a adrenalina está causando uma vasodilatação e às vezes você precisa de uma vasoconstrição,
duas opções. Ou você produz noradrenalina ou você produz mais adrenalina. E eu acho que nem sempre o nosso corpo está produzindo adrenalina assim loucamente, né? Às vezes a noradrenalina é uma coisa mais sutil assim de você controlar a pressão, porque a adrenalina de vasoconstrição que é liberado um monte, às vezes é quando você está naquela questão lá, né, que fala que quando você está em fuga, que você para de sentir dor até, que você suporta mais força e tudo mais ali, é um excesso de adrenalina. É uma pergunta legal aí, porque os dois têm a mesma função, pareceu, né? Falando-se. Vamos perguntar para um farmacêutico depois aí do nosso quadro de professores. Valeu, Fechou? professor. Massa, massa. Essa pergunta foi legal, velho. Então, olha aí, a serotonina já é outra, né? A serotonina tem um comportamento conformacional, eu li comportamento, mas é conformacional similar, né, ao da dopamina. Tanto dopamina quanto serotonina são aquelas moléculas que a gente vê aí a galera tatuando, porque faz você se sentir bem, tranquilo, né? Quando você treina, quando você malha, quando você tem um prazer ali, você libera serotonina, né? E dopamina também. E aqui, ó, mais um exemplo aí. A serotonina, ela já é diferente ali, né? Ela não tem o catecol, ela tem esse anel, um benzeno com um anel de 5 átomos aqui, tendo um heteroátomo ali, né? Então, um heteroanel. E aí, a dúvida é a seguinte, ela tem essas duas conformações, ó. Ela pode ficar tanto com o nitrogênio virado para aquele lado, quanto com o nitrogênio, se você girar essa ligação aqui, ó, você pode voltar ela ali, né? O nitrogênio para o lado de dentro, tá? E aí, olha aqui. Uai, cadê? Não era isso daqui que eu ia explicar. Deixa eu só me achar aqui. É daqui. Uai, eu acho que tá fora do lugar o slide aqui. Eu vou... Daqui a pouco a gente volta na noradrenalina. Na noradrenalina. Deixa eu explicar ela. Deixa eu só voltar o slide pro lugar. Depois tem que arrumar isso também. Vamos arrumando. Botar ela lá para cima. Oxe, que viagem, velho. Tava lá em cima. Boa, foi aqui, agora sim. A serotonina, então, tem essas duas conformações aí. Tudo bem? Era aqui que eu queria falar, ó. Mesmo não apresentando cadeia lateral, então, né, ela também vai possuir diferentes conformações, igual foi falado ali. Aqui, ó, as diferentes conformações, ó. Numa, ela tá anti, ó, o N para cima, e essa parte, essa cadeia com esse heteroanel aí, esse heteroado, esse... Chamar de heteroanel mesmo, não tem o nome aqui, né? E na outra, ela tá aqui, ó, para cima, e a outra para o lado aqui, tá Gauss, né? Sim periplanar ou Gauss, que é chamado aqui. Na verdade, ele só subiu essa ligação, a ligação fez assim, ó. Ele girou aquela ligação. Qual a ligação que nós estamos olhando? Essa ligação, é como se você estivesse olhando aqui, ó. Nessa parte aqui, tá? Então, você olhando nessa parte, olha lá, a amina para cima, o outro para baixo, que é esse daqui, ela pode ficar para o lado também. Uma maneira que a galera conseguiu estudar, olha eu chamando pesquisadores de galera, uma maneira com que os pesquisadores conseguiram ver qual era a conformação preferível dela para os receptores foi a seguinte, olha como eles são inteligentes e olha como é que é legal esse tipo de estudo aí. Eles sintetizaram esse composto aqui, ó, chamou de RU27849. Esse composto, tá vendo que ele se assemelha muito à noradrenalina? Olha lá, ó, ele tem aqui a etilenoamina, mas só que essa etilenoamina, ela tem uma outra ligação aqui, ó. Ela é ancorada praticamente neste carbono aqui do anel benzênico. Essa ancoragem faz com que ela tenha uma posição sempre fixa. Qual a posição? A amina em cima e o anel aqui, né? Esse anel aqui, essa parte de baixo, que é o benzeno com esse anel de 5 aqui, heteroátomo aqui, para baixo, né? Então elas ficam anti aqui. E similar a essa daqui, né? Ó, para cima e ele para baixo. Claro, tem uma pequena angulação aqui, mas não tem problema. E ela não consegue girar. Por quê? Porque essa ligação agora aqui, ela fica travada, a molécula fica travada. Se você desenhar essa molécula, é como se você tentar girar um elo,
Ele não gira, ele vai ter uma hora que ele vai bater ali, ele vai ficar sempre travado. E aí eles viram que, sintetizando este composto, que era a noradrenalina travada ali, este composto, ele tinha aí também essa resposta farmacológica igual à da noradrenalina, confirmando que o quê? Que a conformação da noradrenalina aí vai ser essa daqui, né? Se nós olhássemos as duas aí, ó, seria essa conformação aqui, ó. Seria essa conformação, que é essa daqui, ó. Né? Onde está o nitrogênio para cima e esse anel aqui não tem o nome do anel aqui. Eu acho que eu escrevi aqui embaixo, deixa eu falar, só para eu ficar falando de si. Esse anel é heteroaril etilenamina. Heteroaril. Esse anel é heteroaril aí. Tudo bem? Então ele fica para baixo ali. Né? Legal isso daqui, né? As pessoas conseguem truncar a molécula para ter essa informação aí de como que, qual é a conformação específica que vai interagir lá no biorreceptor, tá? São maneiras de se conseguir compreender aí como que funciona a molécula, mas ver que é complicado. O cara teve que sintetizar, e é igual a gente falou lá, né? Nem sempre a conformação mais estável energeticamente, ela vai ter ali essa interação, vai ser a conformação que ela vai ter no seu receptor. Às vezes ela pode não ter isso daí. Tá? Agora vamos falar do propanolol. O propanolol o propanolol já também é um ponto que a gente pode falar. O propanolol, o Luiz até tinha perguntado da adrenalina e noradrenalina. O propanolol, ele é um vasodilatador. O propanolol, ele tenta interagir exatamente nos receptores beta-adrenérgicos. Lembra? A adrenalina, quando entra no receptor beta-adrenérgico, ela produz a vasodilatação, ou seja, ela alivia a pressão. O propanolol é um remédio para pressão. Como é que é o nome do remédio para pressão? Acabei de falar, mas é um remédio para pressão que vai causar a mesma coisa. Tá bom, Aline, não tem problema não. Eu vi agora só que ela falou. Tá? Então, o propanolol ele vai tentar interagir no anel beta-adrenérgico, né? E pode ser estudado de maneira similar ao que a gente viu anteriormente. Então, a gente pode separar as subunidades estruturais, né? Então, ele vai ter a propanolamina aí, vai ter ainda uma parte aqui de etanolamina. Propanolamina é se considerar met, et, prop junto com a amina, e etanolamina é se você considerar só esses dois aqui, ó, né? Então já começa a mudar um pouco com relação à adrenalina aí, porque o propanolol ele tem um carboninho a mais ali, ainda tem aqui umas metilas ali, mas dá para se começar a pensar igual aí, né? Então ele vai ter sítios de ligações de hidrogênio, né? Vai ter, vamos ver qual é a conformação bioativa e quais são as interações intramoleculares. Então, primeira coisa aí, gente, ó, a cadeia lateral polifuncionalizada, cadeia lateral que é essa daqui, polifuncionalizada porque tem a hidroxila, né, igual a adrenalina também possuía lá, mas ele ainda possui aqui um oxigênio aqui como um éter, a adrenalina, lembra, só voltar um pouquinho aqui, ó, né? Ela não tem esse oxigênio ali, mas ela tem essa etanolamina aqui, ó. Met-et-amina. Etanolamina com o OH lá. Igual o que a gente está mostrando ali. Deixa eu colocar aqui. Igual o que a gente está mostrando ali no propanolol. Propanolol. Né? Ó a etanolamina aqui, ó. Então ele tem essa subunidade lá dentro dele. Tá vendo como que um fármaco, às vezes, ele é produzido com umas subunidades discretas que parece com a substância endógena que você produz lá. Tudo bem? Então, a gente falou isso daí agora, eu acabei de falar, né? Essa cadeia polifuncionalizada aqui, olha aí, ela permite a interação entre grupos doadores e receptores, e aí tem duas opções. Isso daqui é o mais viagem, aí se vocês entenderem, mas dá para entender sim, é porque o desenho aqui fica um pouco mais complexo, mas existem duas opções aqui, ó. Ela pode ser fechada com relação à propanolamina, com o nitrogênio, o hidrogênio do nitrogênio, com o oxigênio lá do éter. Olha lá, ó o oxigênio do éter,
e o hidrogênio do nitrogênio. Se você ver aqui, ó, ele está contando oxigênio, tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 com hidrogênio, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Forma um anel de 6 membros aqui. Um anel de 6 membros é um anel que tem uma certa estabilidade. Outra maneira com que ela pode também formar é entre o hidrogênio do nitrogênio aqui, ó, e o oxigênio da hidroxila secundária, do álcool secundário da etanolamina. Olha lá como é que ia ficar, ó, o oxigênio da hidroxila com o hidrogênio da amina aqui, ó. Ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5 com esse nitrogênio. Então, você tem a opção, né, de ter essas interações entre esses grupamentos intramolecular e ela é favorecida por causa da flexibilidade da molécula. Que flexibilidade? Você só tem ligações simples. Gente, sempre lembra que ligações simples são ligações que são fáceis de girar, elas têm uma baixa energia de rotação e de movimentação ali, a não ser que ela esteja, claro, presa no biorreceptor já, tá? Então, reduz a liberdade conformacional, levando aí essa formação de cadeira, né? Então, igual tá falando aqui, ó, a ligação de hidrogênio entre o alfa-naftil-oxipropanolona tem essa restrição conformacional que vai levar a uma seletividade aí. Olha lá, né? Então, é similar à propanolamina. O da aqui está falando que do propanolol vai ser similar, a interação aqui, né, da etanolamina vai ser similar à da propanolamina. Então, igual a gente acabou de falar, essa interação vermelhinha vai ser similar à azulzinha, eu acabei de explicar isso, não precisava estar falando de novo, né? O oxigênio da nafoxila é aceptor de hidrogênio, né? Esse oxigênio aqui da nafoxila aqui, ele vai ser receptor de hidrogênio e vai fazer a mesma coisa. A amina secundária é doador de hidrogênio do mesmo jeito que a gente já viu ali, né? Ela estava doando hidrogênio aqui, ela está doando hidrogênio. Nesse outro aqui também ela está doando hidrogênio ali. Tudo bem? Então, olha aí, ó. Acabei de falar a mesma coisa, tá falando a mesma coisa aqui. Não ocorre devido à natureza básica da amina secundária, que fica protonada na biofase, sendo uma doadora de hidrogênio. Então, o que está sendo falado aqui é basicamente o que eu falei aí já dela formar esse anel de 5 membros aí. Tudo bem? A conformação onde a amina terminal interage com o oxigênio da naftoxila é a bioativa e considerada responsável pelas seletividades dos receptores beta-adrenérgicos. Então, qual conformação vai ser a bioativa? É aqui os hidrogênios aqui, ó, interagem com esses oxigênios, com esse oxigênio aqui. Essa conformação de 6 já é mostrada assim, desde a hora que olha, quando você vê a conformação de 6, querendo ou não, a gente não pode fazer isso, mas um anel de 6 ele é mais favorável que o anel de 5 membros aí. Existe aqui, ó, a etanolamina, ela faz, isso aqui é a etanolamina sozinha, ela faz essa ciclização aí, né? E a propanolamina, ela também faria essa ciclização naturalmente. Ambas fariam, mas é preferível aqui para o propanolol fazer essa ciclização do tipo cadeira. Aqui já está até sendo falado, né, a ligação do hidrogênio do alfa-naftil com a oxipropanolamina, né? Vai favorecer, vai fazer essa restrição que vai gerar essa seletividade aí e que vai ter esse efeito antagonista, na verdade, se considerar a adrenalina como um receptor, como um vasoconstritor, né? Se você considerar ela como um vasodilatador, ela está tendo o mesmo efeito. Mas olha lá no sítio como que fica as conformações aí. Essa daqui é a adrenalina. A gente tem aqui, ó, a catequina aqui, com o seu grupo ali, ó, com a sua amina aqui, né? A sua etanolamina aqui. Ela interagindo ali com alguns aminoácidos do sítio receptor beta-adrenérgico. E aqui a gente tem, ó, o propanolol. O propanolol, repara que a interação dele, ó, interações aqui vão ter ligações de hidrogênio, aqui já não há essas ligações de hidrogênio, né? Aqui há ligações hidrofóbicas,
ligações hidrofóbicas também aqui. Ligações hidrofóbicas bem parecidas. Aqui ainda tem uma a mais onde não tem uma aqui, né? Com o mesmo... aqui, ó, a amina interagindo aqui, ó. A amina desse aminoácido interagindo com o hidrogênio aqui e interagindo com o hidrogênio aqui. Por que ela fica desse jeito aqui? Justamente por causa da conformação de cadeira que ela adquire ali, ó. O propanolol adquire essa conformação, né? Então, vê que ele ter essas interações aqui, essa interação ser favorecida de 6 anéis aqui, desse anel de 6 membros, do nitogênio, do hidrogênio, do nitrogênio, com esse oxigênio aqui da naftoxila, ser favorecida é o que faz com que esse medicamento seja aceito lá no receptor beta-adrenérgico e que leve a causar vasodilatação, né? Então, tá falando aí, ó, com base nos resultados, pode-se inferir que a conformação do agonista natural, a adrenalina, nos receptores beta-adrenérgicos é aquela em que, hipoteticamente, em analogia ao propanolol, deve haver participação de estruturas cíclicas formadas por ligações de hidrogênio intramolecular devido à natureza etanolamina da cadeia lateral desse neurotransmissor. Ainda mostra aqui também, né, ó, olha o ciclo da etanolamina aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o zoomzinho aqui, ó. O anelzinho de 5 membros, onde há a interação aqui, ó, do nitrogênio com o hidrogênio aqui. Esse hidrogênio já é desse nitrogênio com o oxigênio do álcool ali, do OH da adrenalina, similar a essa daqui. Claro, do propanolol foi de 6 membros, né? Aqui foi o de 5 membros. Mas a etanolamina aí, ela já causa isso. Então, quando a gente olha ali a adrenalina, esse hidrogênio aqui, esse hidrogênio com esse oxigênio, eles podem fazer aí uma ligação, o que vai favorecer a interação da adrenalina lá no sítio beta-adrenérgico. Como que eles descobriram isso? Quando eles viram essa conformação do propanolol. A conformação do propanolol é a conformação em que forma a propanolamina, e a conformação da adrenalina é a que forma a etanolamina. Mas essa conformação aí, ó, tanto da etanolamina quanto da propanolamina, favorecem essa interação aí com o sítio hidrofóbico. E aí é isso, assim, o que eu quero dessa aula é mostrar, e que vocês tenham ideia, mostrar que é muito complexo estudar a interação de conformação entre o fármaco e o receptor. Você tem que estar esperto com quais aminoácidos ele vai interagir, com qual a posição que a molécula está, com a conformação geométrica, com a conformação estrutural, com as interações intramoleculares e com o tipo de partes que a molécula tem. Então, pontos que a gente pode fazer primeiro aí, né? Só para resumir e terminar a aula. Primeiro ponto que a gente faz aí, essa dissecação aqui, ver o que a molécula tem, quais são os grupos que interagiriam ali, né? Quais são os grupos que podem interagir com uma biomolécula. Aqui é a ligação de hidrogênio, aceptor de ligação de hidrogênio, aqui pode ter ligação iônica, aqui pode não ter. Depois a gente também teria que ver aquela outra parte ali, né? Que é como ele ficaria. Na verdade, nem antes de ver isso, a gente veria o quê? Se há a possibilidade de ter interações intramoleculares, né? E o que essas interações intramoleculares poderiam causar nessa molécula, se vai levar ela a ter uma maior acidez, se vai levar ela a ter uma maior rigidez, um maior impedimento conformacional aí. Depois a gente teria que ver o quê? Teria que ver como que a molécula vai interagir, né, dentro aí do aminoácido, da proteína, e também como que ela vai ficar no pH fisiológico ou no pH ácido do estômago. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Quais são as conformações dela? Então, igual a gente viu aquele exemplo ali da molécula que se parece, não parece muito, que você fala assim, não encaixa, não funciona, mas ela vai funcionar. Você tem moléculas também que vão se parecer muito, mas que não vão funcionar. Então, são vários pontos que tem que ser levado em consideração quando fala de conformação molecular num sítio ali, num receptor biológico. Tudo bem? No capítulo aí do livro do Eliezer, é o capítulo 6 que está essa matéria aqui, ainda tem vários, infinitos exemplos. Eu acho que ele dá umas
50 páginas de exemplos de medicamentos e as conformações deles, como vão mudando. Se vocês tiverem curiosidades, se você tiver curiosidade ou curtir, pode ler lá que você vai ver vários outros exemplos. Se tiver dificuldade, eu explico também, porque o linguajar não é um linguajar muito fácil de ser entendido, mas é isso daí. O que eu queria era vocês terem essa ideia mesmo daquele primeiro slide lá, né? De que é difícil você ter aí, né? Você exige um nível de dificuldade aí, é difícil mesmo você entender essa questão do complexo fármaco biorreceptor lá. Tudo bem? Sim, professor. Boa, a aula de hoje era isso. Tipo assim, é rápida, mas é bem complexa na questão, assim, tem muita na né? E é isso, se vocês gostaram aí dessa questão de como que a molécula está na proteína, no seu ligante, no sítio ligante dela lá, nesse livro aí do Eliezer, eu não vou passar mais trabalho para vocês, que tem até o outro trabalho que eu vou falar sobre agora, desligando a gravação, mas é legal vocês lerem para ter essa ideia aí, porque eu ficar dando aqui vários exemplos, só vai ficar chovendo no molhado um pouco, tá bom? Então é isso, vou parar de gravar só para não ficar grande a gravação. Muito obrigado por vocês terem assistido. Muito obrigado quem está assistindo depois aí, né? Igual a Aline que não pôde assistir e saiu. Quem for assistir depois para estudar para a prova, obrigado por assistir até aqui. E é isso aí, a aula de hoje.